Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 25 de agosto de 2024, domingo, dia do soldado. Aqui uma informação bem breve para você, acho que é importante. Hoje nós teremos paralisação nacional em prol da nossa liberdade democrática, nossa liberdade de expressão, nos livrarmos dessa ditadura, tá certo? Outra coisa, nós temos eleições esse ano. Que país você quer para o futuro, nossos filhos, nossos netos? Você quer um país socialista, comunista, marxista, fascista? É o nosso atual governo, vai em frente, tá certo? Agora, você quer um país liberal, conservador, que respeita a pátria, respeita a família, respeita os princípios morais, respeita a Bíblia, respeita Deus. Não, se você quer esse país, aí você, que nos dá liberdade, tá certo? Aí você tem uma grande escolha a fazer nas próximas eleições. Amém? Vamos em frente aqui, vamos meditar na palavra de Deus. Estamos vendo o Sermão do Monte. O nosso capítulo é o capítulo 7, os versículos são 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Quero destacar aqui um detalhe, assim, a pedra no contexto judaico, lá no Oriente Médio, né, a pedra arredondada, assim como as formas de pães aí do Oriente. Então Jesus usa esse contexto. Jesus usa sempre os contextos para nos ensinar. E aí cobra também, essa semelhança de peixe, uma espécie de enguia, que também é comestível e tal. Então, Jesus ele vai usar os contextos para nos abençoar. Quero destacar isso aqui inicialmente para nós, tá certo? Você já sabe que o período é o período romano dominando, Israel esperando um rei. O propósito de Mateus é testificar que Jesus é o Messias do Velho Testamento. Então, você já sabe disso e é importante, tá bom? Vamos aqui ao texto, versículo 9 do capítulo 7 de Mateus, que diz assim: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará cobra? Isso é muito interessante, simples. Olha, a linguagem de Jesus não é simplória, é simples, clara e objetiva, tá certo? Então, Cristo está, nesse contexto, nos orientando que nós devemos orar. Então, ele vai usar essa figura de um homem que tem um filho, e o filho, vou dizer assim, está pedindo comida. Ele vai dar ele vai dar areia para o menino, daqui não será ainda rapadura, tá certo? Então, Jesus usa essa linguagem, essa figura no contexto, e é bom entender que ele está dizendo isso mesmo. Assim, Cristo usa essa figura, e a primeira coisa que a gente vai aprender aqui, eu quero compartilhar, e você sabe disso, é que nós podemos pedir algo a Deus. Jesus usa essa figura do Pai, que o filho e o pai normalmente quer o melhor para o filho, tá certo? E certamente ele não vai lhe dar uma coisa ruim se você está precisando de uma coisa que é necessária, que é importante, que é boa. Então Jesus usa essa linguagem, tá certo? E assim, certamente Deus não quer o mal para ninguém. O mal está intrínseco dentro do ser humano, desde a queda de Adão. Aí o homem, o ser humano, o ser criado, homem e mulher, opta pelo mal, mas assim, Deus ele quer o bem. Então Jesus está falando, entenda isso, ele está falando para os judeus convertidos, porque os que não se converteram continuam religiosos. Então lá, o judaísmo, Deus tem uma coisa específica com o povo de Israel, isso aí é outra história. Mas Jesus está falando para os convertidos, e dizendo assim, usando a figura, olha, o pai certamente quer o melhor para o filho, e Deus da mesma forma, tá certo? Então, eu quero assim dizer para você que assim, Deus responde às suas orações, tá certo? Tenha atenção naquilo que você pede a Deus. A primeira coisa é que nós podemos pedir. A segunda coisa é que o Pai vai responder, vai te dar aquilo que você está pedindo. Tenha cuidado com o que você pede a Deus, tá certo? Você está pedindo uma Hilux que você não pode pagar nem o IPVA dela e não pode nem botar um pneu. Deus não vai te dar o que você não está precisando, tá certo? Isso é importante, tá bom? Ele está falando para convertido.
E o versículo 10 vai dizer assim: ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra. Cristo está aplicando aqui o mesmo princípio do versículo anterior, fazendo essa comparação com peixe, com cobra e tal. Já dei uma explicação inicial para você do Oriente Médio naquele contexto. Então, Cristo ele vai usar esse mesmo princípio. O pai, normalmente, ele quer o melhor para o filho. A não ser que seja um panaca, né? Porque tem uns panaca aí que não querem o bem nem para si, imagine para os filhos, tá certo? Mas, normalmente, um pai quer o bem, quer o melhor para o filho, tá certo? Então, Cristo, ele está falando no contexto judaico para os judeus convertidos. Entenda isso. E hoje também para os convertidos. Nesse sentido, isso é um desafio para nós, tá certo? Nessa orientação de Cristo para a gente estar orando, isso é um desafio. Orar a Cristo, pedir a Cristo, buscar a resposta de Cristo, entenda isso. E é um desafio, eu vou dizer assim, para aqueles que pensam que Deus não abençoa quando você pede. Deus abençoa. Você pode não estar pedindo direito, tá certo? Preste atenção. Mas olha, irmão, Jesus está nos incitando a orar. Eu já falei aqui do país. Qual é o país que você quer? Qual é o país que você está orando para que Deus abençoe? Você está pedindo um país que Deus assim, não estou idealizando isso para você, não. Você é que fizer errado, tá certo? Amém, amados? Então, Cristo, ele vai isso é um desafio para nós, tá certo? Mas entenda isso, nós podemos pedir algo a Deus e Ele vai dar. E aí eu vou dizer uma coisa, preste atenção, acho que isso é muito importante, porque olha, aqui pedir pão, dará pedra? Não, vai dar o que você pediu. Vai pedir peixe, vai dar uma cobra? Não. Ai, pastor, então eu estou querendo aí uns dólares, glória, posso pedir, Jesus vai dar? Ele poderá te dar. Agora, não entre na loucura desvirtualizada da palavra de Deus, da teologia da prosperidade, tá certo? Que é uma loucura, né? Aí você coloca o mamon no lugar de Deus, que é o Deus das riquezas e tal, mas querer a riqueza. Olha, assim, Jesus é muito... Jesus é show, viu? Os fariseus vão ficar invocados se ouvirem. Mas Jesus é lindo, amado. Olha, o que implica isso para mim, para você, de pedir a Deus? E implica, sabe o quê? Que Deus vai responder conforme a sua necessidade. Não é conforme o que você quer. Ele é Deus. Olha, nem toda riqueza material, financeira, é bênção de Deus, tá certo? Você pode ter ganhado roubando, matando, cangaceiro não, pistoleiro aqui no Ceará mata por dinheiro, você pode, em Brasília estão matando por dinheiro também, né? Então, você pode ter ganhado com propina, o governo comprando aí com as emendas parlamentares, isso é o mensalão oficializado, então você pode ter ganho dinheiro de muitas vezes, e muitas vezes riquezas materiais não quer dizer bênção de Deus, não. Você não sabe quem é o príncipe desse mundo, não? Desse mundo que está aqui é Satanás, ele é o príncipe dele. Aí Deus banda e abençoa. Ele está aí, porque Deus dá. Eu estou dizendo assim, fica uma misturada danada, mas eu espero que você entenda. O que eu quero que você compreenda? Aquilo que você pede, Deus vai lhe dar. Mas entenda isso, Ele vai lhe dar o que for necessário. Deus não é ilógico, nem irracional, nem pensa como homem. Tá certo? Talvez você esteja pedindo aí coisa que depois você não vai ter nem condição de usufruir, você vai ficar doente, tá certo? O governo vai lhe tirar tanto imposto que aí você vai adoecer. Amém, queridos? Eu quero encerrar isso aqui. Eu fico olhando para a palavra de Deus, a simplicidade de que Jesus nos ensina, Ele está nos incitando a orar. Então, o que você pede, Deus vai lhe responder. Eu estou lhe afirmando porque tenho convicção disso. Mas, olha, Ele vai responder conforme a sua necessidade, não conforme você quer. Amém? Digamos assim, você está pedindo muita riqueza? Para que você quer essa riqueza? Você vai ajudar alguém? Você vai ajudar os missionários que estão lá no Oriente Médio, morrendo, assassinado pelos asseclas que não acreditam em Deus? Acredito no Deus de outra forma lá, de qualquer jeito, Deus criado, sei lá. Mas não acredito no Deus da Bíblia. Então,
Você vai ajudar alguém? Não estou dizendo que você dá sua riqueza a ninguém, não. Entenda. Agora, se você tem essa disponibilidade, pode ter certeza que aí Deus vai dizer, rapaz, eu vou abençoar esse aí está disposto. Porque, amado, uma riqueza ilícita, ela é ganha de qualquer jeito. Estou usando essa questão porque às vezes a gente associa muito o bem material a ser bênção. Olha, abençoado, é um ladrão às vezes. Né? e tem muitos, viu? No Congresso Nacional, se disser como o Bezerra da Silva, se gritar pega ladrão, não fica nenhum meu irmão, aí é, Jesus, misericórdia, Deus de mim. Amados, é uma reflexão breve, tá certo? Jesus está nos incitando a orar. Tenha cuidado quando você pede a Deus, mas Ele vai lhe responder. Agora Ele vai lhe dar o que for necessário. E que também que possa glorificar o nome dEle, tá certo? Eu quero concluir isso aqui lendo Tiago, capítulo 4, versículo 3 e 4. Tiago, eu vou averiguar melhor, me parece que esse Tiago é o irmão de Jesus, tá certo? E escreveu essa carta. Tiago 4, 3 e 4 diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Show, né? Jesus é lindo. Aí o versículo 4 vai dizer: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha, não é proibido ser rico. Estou enfatizando muito essa questão da riqueza hoje, né? Não é proibido ser rico, mas é proibido por Deus ser usado por ela e ser só ela, tá certo? Teoria da prosperidade é um engodo, tá certo? Tenha cuidado, porque Deus vai te abençoar e vai te dar o que é necessário. Às vezes você pode receber coisas que não são tão necessárias assim, mas quem está lhe dando pode não ser Deus. Pode ser um caminho aí que você resolveu fazer e você conseguiu. Quiseram roubar o Banco Central, pegaram aí o maior roubo do Brasil, né? Então, mas Deus estava querendo isso? Não, mas enricaram, né? Depois morreram, foram presos, estão tudo aí acabados. Porque, olha, preste atenção, eu vou encerrar mesmo dizendo assim, um erro repetidas vezes, ele vai levar à desgraça, ele vai levar a conflito, a confusão, ele vai lhe colocar no lugar que você nem imagina, tá certo? Tenha cuidado com o que você pede ao Senhor, não peça que é errado não. Tiago entendeu isso, vocês estão pedindo mal, vocês estão pedindo para gastar no deleite de vocês. Olha, eu quero ir a Jerusalém e preciso de dinheiro, né? Então não faz mal se Deus me abençoar. E se for útil, vai ser útil ou é só vaidade? Amém? Deus te abençoe, saiba que Ele responde às suas orações. Seja sincero diante de Deus. Peça, entenda o que você está pedindo e Deus vai responder segundo a tua necessidade, porque Deus é justo, racional, lógico, não é ilógico. Deus é um Deus lógico. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Nós temos culto hoje aqui, Fortaleza, Rua Guarani, 1938, bairro João 23, às 18 horas. Eu ia dizendo aqui, quer vir, venha. Deus te abençoe. Amém.